aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estou de volta aqui, né? Eu estou voltando. Então, Lucas Cabral. Não, é Tylon e Rian. Tylon e Rian, isso aí. Estou de volta aqui, gente, para gravar um vídeo para vocês. O tema desse vídeo de hoje é como venci a ansiedade, como eu venci a ansiedade. Pra quem não sabe, eu tive ansiedade por algum tempo. Se vocês forem no meu Facebook, vocês forem ver a minha foto de capa do Facebook, a minha foto de capa tem uns 2 anos, eu acho. Eu nunca atualizei. Aquela foto de capa foi eu mesma quem fiz, que editei, e fala sobre medo, né? E na foto de capa do meu Facebook tem uma foto que uma frase assim: não deixe o medo anular a sua fé. Essa foto, ela foi eu mesmo que editei, eu mesmo que fiz, e eu postei no tempo quando eu tava passando por um momento de ansiedade, muito crítica, sabe? Bem crônica. Beleza, antes de começar o vídeo, eu vou tentar fazer o possível pra não deixar esse vídeo longo. Vou tentar resumir o possível pro vídeo não ficar tão longo. Mas eu peço que você assista ele, porque se você está passando por momentos de ansiedade, de crise, de depressão, enfim, eu creio que vai te ajudar muito. Eu quero ler um versículo aqui no Epístola de 1 Pedro, se for Epístola primeira, se for livro é primeiro, então. Epístola de 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? Jesus, Deus. Então aqui o apóstolo Pedro está falando para nós lançarmos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E quando eu passei por um momento de ansiedade, eu me firmei muito nesse versículo, não só nesse versículo, mas em outros versículos que falam que não temos que andar ansiosos, que nós vamos vestir, beber, porque Deus tem cuidado da gente. Enfim, eu me baseei em vários versículos. E qual foi o período, o momento que eu vivi de ansiedade? Foi assim, foi um momento que eu mesma não sabia que era ansiedade. Porque começou a aparecer do nada em mim, começou a aparecer umas coisas meio estranhas que nunca tinha aparecido antes. Às vezes um nervosismo, meu coração ficava acelerando como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco. E aparecia vários sintomas, falta de ar, que eu não sabia o que... Nunca tive problema de ar e tal, de respiração. E começou a aparecer falta de ar. E eu não sabia o que era aquilo. Às vezes dava um negócio na minha mente, sabe? Parece que o meu corpo tá ali, mas a minha mente estava em um outro lugar. Estresse, eu me irritava rápido, às vezes não queria falar com ninguém. E além disso, outra coisa também que ficou bem nítido mesmo foi eu não conseguia comer de jeito nenhum. Parecia que tinha um bolo aqui na minha garganta. Até chegou um ponto que eu fui no hospital, não sei se minha família lembra, mas eu fui no hospital. E porque eu não conseguia comer, a comida não descia, eu tentava comer a comida e ficava aqui, um bolo aqui, parecia que tipo, eu ia passar mal, a sensação de que eu ia morrer. Enfim, eram sensações horríveis. Quem passa por ansiedade sabe o que eu tô falando. Eram sensações horríveis. E eu não sabia o que eu tinha, eu pensava que eu tava doente, né? E aí eu fiz exames, eu tenho um plano de saúde, e aí eu fiz exames, eu fiz vários exames, eu fiz tanto exame, fiz exame do coração, eu fiz um monte de exame, nenhum exame dava nada. Só que nesses exames eu descobri que eu tinha desvio de septo, né, mas era outra coisa aí. Outra coisa que, enfim, nada totalmente contrário. Mas enfim, eu começava a fazer vários tipos de exame e tal, e não acusava em nada, né? E a minha patroa, ela sempre ali me ajudando e tal. Aí eu fui no endócrino. Essa é a palavra, né? Endócrino. Pra resumir, que eu não sei o nome completo do especialista. E esse endócrino passou pra mim um remédio, tipo, pra controlar o equilíbrio. Eu não entendia nada e tal. E eu comprei esse remédio pra me controlar o equilíbrio, porque ele falou que eu tava desequilibrada e tal. Aí minha patroa falou: Luana, não compra esse remédio, porque esse remédio, se você comprar, você vai ficar dependente desse remédio. Você não tem nada, você não compra esse remédio. E eu não comprei o remédio. E eu fui no psicólogo, meu plano também como psicólogo, eu fui no psicólogo, fiz algumas sessões com psicóloga. E assim, me ajudaram bastante. E eu lembro que algo que a psicóloga me falava muito, por que eu tive ansiedade, na verdade, né? E assim, eu começava a analisar por qual motivo, porque na verdade a ansiedade, ela é assim,
essa psicóloga me falou, é um copo com água. E vai enchendo. Cada dificuldade que você passa na sua vida, cada trauma, cada coisa que você vai passar na sua vida é como se fosse uma gota de água naquele copo. E vai enchendo, até chega um ponto que aquele copo, ele transborda, aquela água que tá naquele copo transborda. E quando transborda, aí começa a aparecer os sintomas da ansiedade. Então a ansiedade é assim, você vai vivendo várias coisas difíceis na sua vida e vai enchendo, até chega um ponto que aquilo transborda. E comigo não foi diferente, eu vivi muita coisa na minha vida, eu perdi um irmão há 9 anos atrás, meu irmão só tinha 19 anos, ia fazer 20, 10 dias depois, e eu perdi esse irmão. Aí meu outro irmão passou por um problema muito complicado, aí o meu outro irmão também passou por outro problema muito complicado, ficou desaparecido. Enfim, foram muitas coisas, sabe, muitas coisas mesmo que a gente viveu, que eu vivi, e isso eu fui analisando tudo isso, e ela falou, a única forma de você vencer a ansiedade é você, uma grande forma é você tentar identificar de onde está vindo o problema, porque tem um problema e você precisa resolver esse problema. E eu comecei a pensar em tudo que eu já passei, todas essas dificuldades que eu já passei, e me ajudou muito a consulta com a psicóloga. Infelizmente tem pessoas que é muito, como é que eu falo, radical, falar, psicólogo é pra doido. Não, psicólogo não é pra doido. Que é pra quem tem problema mental, é psiquiatra, é diferente. E quando eu fui na psicóloga, ela falou assim, eu não vou te passar remédio, porque você não precisa de remédio, você vai resolver seu problema só conversando comigo. E eu fui em algumas sessões, a psicóloga era muito legal, não lembro mais o nome dela, mas ela era muito legal. Só que assim, depois eu parei de ir, porque eu fiquei com meio preguiça, né, claro, eu confesso. E também eu fui melhorando. Mas um outro ponto importante, eu não fiquei só no psicólogo, eu não fiquei só indo no psicólogo, eu ficava buscando, eu ficava orando. Tem algumas pessoas que sabem do que eu passei, a minha amiga Lourdinha me ajudou muito. Algumas vezes eu lembro que ela orou por mim, pelo WhatsApp, né? Ela orou por mim, e assim, quando eu tava sentindo muita crise mesmo, ela orou. E assim, eram momentos tenebrosos, não dá pra explicar o que é ansiedade realmente, porque são vários sintomas e é algo que não dá pra entender. Eu ficava perguntando, meu Deus, como é que uma ansiedade pode causar tudo isso, todo esse estrago no ser humano, na mente do ser humano? E assim, algumas pessoas presenciaram, alguns amigos meus, eu contei pra alguns amigos, outras pessoas não contei porque não iria entender, né? E o que mais me afetou foi eu não conseguir comer. Eu tentava comer, minha patroa de prova, minha patrolona, você tem que comer, você não tem nada. Eu tentava comer um negócio, eu mastigava, quando ela foi engolir a comida, parece que ficava aqui um bolo. E eu não comia. Eu lembro que quando eu comia eu levava minha marmita pro trabalho, quando eu conseguia comer pelo menos a metade da comida, nossa, pra mim era uma grande vitória, porque eu não tava conseguindo comer. Era algo muito estranho mesmo. E ali eu sempre vinha orando, fazendo propósito, eu, Senhor, por que isso está acontecendo comigo e tal. E assim, eu sempre entendia o quê? Que eu não deveria questionar o porquê daquilo, mas eu deveria entender que aquilo tinha um propósito. E eu sabia que aquilo tinha um propósito. E nesse momento surgiu na minha vida a palavra propósito. Eu comecei a entender que aquilo que eu estava passando não era à toa, tinha um propósito. Ainda que naquele momento estava difícil eu entender qual era o propósito. Porque é difícil você entender o propósito de algo na sua vida quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por um negócio difícil. É difícil você entender que diante daquela dor, Deus tem um propósito na sua vida. Naquele momento eu não entendi, eu sabia que tinha um propósito, porque eu sempre tive a confiança que Deus, tudo o que estava acontecendo comigo não era em vão, e que Deus sempre estava no controle da minha vida. Então eu sabia que tinha um propósito diante daquilo tudo, mas eu não conseguia ver com os meus olhos físicos qual era aquele propósito. E eu não queria ver aquele propósito, porque eu sabia que no momento certo Deus ia me mostrar qual era o verdadeiro propósito dele diante daquilo. E eu começava a orar, eu fiz propósito, eu orava, eu ouvia muitos hinos. Um certo psicólogo, que não era minha psicóloga, um outro psicólogo, falou pra mim uma vez, um pastor da minha amiga, né, que quando você tem ansiedade, quando você tá com crise de ansiedade, se você começa a ouvir louvores, músicas, principalmente louvores, claro, aquilo vai melhorando você. E ali, toda vez que eu começava a sentir crise de ansiedade, eu colocava o fone de ouvido, ouvia louvores, um louvor que me ajudou muito, assim, o Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe, e o Eu Cuido de Ti. Eu ouvia muito esses hinos, esses dois hinos, e Deus de Detalhes também. E assim, aquilo ia me dando um alívio, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você sentir crise de ansiedade,
ouçam louvores, coloquem fones de ouvido e ouçam louvores que vocês vão melhorar. Aquilo, por várias vezes, aqueles louvores acalmavam minha alma, sabe? Eu começava a meditar na letra daqueles louvores e aqueles louvores acalmavam minha alma, acalmavam minha mente e me ajudaram muito. E eu sempre orando ali em propósito, orando em propósito, fazendo propósito com Deus. E o que acontece? Pra resumir a história, e algumas pessoas me ajudaram, como eu já falei, algumas pessoas presenciaram isso que eu vivi, outras pessoas vão assistir esse vídeo e vão até se admirar, falar, nossa, mano, você passou por tudo isso. É porque assim, nem tudo eu conto pra todo mundo, né? A gente tem que saber selecionar certas pessoas, porque nem todo mundo vai ter maturidade, vai ter visão pra te ajudar naquilo que você quer. Então nós temos que saber separar e diferenciar os tipos de pessoas que vão nos ajudar em certos momentos. E ali eu orando, ali no meu trabalho, né? E um certo dia, eu lembro como se fosse hoje uma irmã da minha sede, eu nem conhecia ela, entrou lá pra comprar alguma coisa. E ali a gente começou a conversar e tal. Eu tinha acabado de ser consagrada. Não, eu não tinha sido consagrada a obreira, mas eu já era obreira, no caso, trabalhadora da sede. E no domingo, eu não lembro qual foi o dia que ela foi lá na loja, mas eu lembro que no domingo passado, no domingo anterior, eu tinha servido a ceia lá na sede, né? Foi a primeira vez que eu servi a ceia. E aí ela foi, eu fui e falei, você é da sede conversando e tal, eu descobri que ela era da sede. E ali eu falei, eu tava na sede também, eu servi a ceia. E ela falou, por isso que eu vi você, enfim. Começou a conversar, e depois que a gente acabou de conversar e tal, ela comprou, não sei o que ela comprou lá, mas ela comprou alguma coisa. Aí ela começou a olhar pra mim, começou a profetizar na minha vida, falando que Deus estava entrando com a cura na minha vida, a cura da minha alma. Ela começou a falar que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus ia me levar a grandes lugares. Ela começou a profetizar. E nisso ela falou que Deus estava entrando com a cura na minha alma. E eu recebi aquela palavra na minha vida. Eu recebi que Deus estava entrando com a cura realmente, porque ela não sabia o que eu estava passando. Ela não sabia o que eu estava vivendo naquele momento. Eu lembro que uma vez eu saí do trabalho e era domingo e eu comecei a passar muito mal com ansiedade, sabe? Assim, começar a me dar uma irritação, ansiedade, assim, você às vezes não quer estar ali, você começa a ficar agitado, começa a suar. Eu comecei a passar muito mal ali com ansiedade, eu não sabia que era ansiedade. E eu fui no hospital, que o hospital fica pertinho do meu trabalho, né, o hospital que eu tenho um plano, fui lá, e aí eu fiz vários exames, não deu nada. Aí foi aí que eu descobri que eu imaginei que poderia ter sido sem ansiedade, porque o médico falou assim, você não tem nada. Eu falei, mas o que eu tenho então? Aí ele falou, talvez deve ser ansiedade. Aí foi nisso que ele me encaminhou pro psicólogo, não contei essa parte, mas ele me encaminhou pro psicólogo. E ali a psicóloga mandou falar o que eu sentia, eu falei, e ela falou, você está com ansiedade mesmo. E aí ela falava sempre, olha, você não nasceu com isso, então você não vai aceitar isso na sua vida. E outra coisa, e só pra finalizar aqui o vídeo, senão vai ficar muito grande, eu lembro que ela falava sempre assim, um ponto chave para a ansiedade ali acabar com você é os sinais negativos, é o pensamento negativo. Toda vez que você sentir ansiedade, você tem que colocar na sua mente, eu não tenho nada, eu vou vencer, eu não tenho nada. Você tem que colocar isso na sua mente, porque se você começa a colocar na sua mente, tenho isso, eu tenho ansiedade, eu tô com problema de coração, eu tô com isso, tô com aquilo, a sua mente, a ansiedade vai acabar te sufocando mais e mais. Então quando você sentir sintomas de ansiedade, você fala pra você mesma, eu não tenho nada. E toda vez que eu começava a sentir sintomas de ansiedade, eu começava a falar na minha mente, eu não tenho nada. E quando você profetiza, usa palavras positivas, a sua mente ela vai captar palavras positivas. Agora, se você começa a pensar negativo, eu não vou conseguir, nunca vou sair dessa, isso, porque quando você começa a falar coisas negativas, a sua mente vai captar coisas negativas. Então você sempre tem que falar, eu não tenho nada, Jesus já me curou. Então isso que a ansiedade quer. E eu ali sempre fazendo propósito com Deus, em constante oração, cuidando do lado da mente, mas também cuidando do lado espiritual, porque eu sabia também que tinha uma força espiritual por trás daquilo. Às vezes eu tava na portaria, começava a me dar uma falta de ar do nada. Quando eu ia pregar, eu começava a ficar nervosa, começava a me dar um negócio na minha mente. Era assim, era muito confuso. E algumas vezes eu tentava dizer não, que eu não queria pregar. E eu via que tinha algo espiritual também, porque quando às vezes eu ia cantar, me dava um nervosismo muito grande. Quem me conhece sabe que raramente eu fico nervosa com as coisas, eu sou muito confiante, graças a Deus.
E aí me dava muito nervosismo às vezes, eu começava a ficar com falta de ar na hora que eu tava cantando. E assim, eram sintomas surreais mesmo, surreais. E principalmente quando eu ia pregar, quando eu ia fazer os anúncios ali na igreja, que começava também a dar um nervosismo, dar um negócio na mente, parece um distanciamento na mente. Era algo muito estranho, sabe? Muito estranho mesmo. E ali eu fazendo propósitos, depois aquela irmã profetizou aquilo pra mim, Deus usou uma pessoa pra profetizar pra mim. Mas se não tivesse usado uma pessoa pra profetizar pra mim, eu ia crer que Deus iria me curar do mesmo jeito. Porque eu tava no propósito, sabia que aquilo tinha um propósito. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais ansiedade. Deus me curou, graças a Deus, mas depois de muito tempo de parecia que era um dia que parecia nunca ter fim. Depois de muito tempo ali buscando, orando, clamando, fazendo a minha parte, claro. Deus, ele agiu, ele me curou. Hoje eu digo que eu tô curada da ansiedade, eu não tenho mais ansiedade. E hoje eu entendo o propósito que Deus tinha comigo diante daquilo que eu passei. Diante de toda aquela ansiedade que eu passei, hoje eu entendo qual era o propósito de Deus. Eu sei que Deus me fez passar por tudo aquilo, porque eu iria conviver com pessoas que também iriam passar pelas mesmas coisas que eu passei. E foi no momento de ansiedade que eu comecei a ter amor pela psicologia. E hoje eu tenho um desejo muito grande, eu creio que Deus vai realizar, de cursar a faculdade de psicologia e de me tornar psicóloga. Porque eu quero ajudar pessoas, porque eu sei que passar por isso não é fácil, é muito difícil, porque eu passei. E eu quero ajudar outras pessoas, principalmente jovens e adolescentes, que passam por isso, a enfrentar esse problema. Então eu quero ser psicóloga, quero me formar em psicologia. Eu creio que eu vou me formar para honra e glória de Deus. Eu creio que eu vou conseguir uma bolsa, sim. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle de tudo, né? E eu quero ser psicóloga justamente também por isso, porque eu quero ajudar pessoas que... Eu sei como é difícil você passar por isso, eu sei que não é fácil, então eu quero ajudar pessoas que também irão passar por isso. E hoje eu já consigo ajudar pessoas que passam por isso. Já ajudei várias pessoas, já conversei, aconselhei, já dei meu testemunho para várias pessoas. Então, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que, se você está passando por momentos de ansiedade, procure um psicólogo, mas mais que procurar um psicólogo, lembre-se que o maior psicólogo é Jesus Cristo. Então conte para ele tudo o que você está sentindo, busque a ele, entregue nas mãos dele, ore a ele, que no momento certo ele vai entrar com a cura. No momento certo ele vai te surpreender, ele vai te curar. Então, assim como ele me curou, ele também vai te curar e você vai ficar boa. Então não fique à mercê de remédios controlados, não foi no último caso mesmo, mas do contrário, não precisa tomar, porque esses remédios são muito viciantes e quando você começa a tomar, é difícil você deixar de novo de tomar esses remédios. Então, são muito viciantes mesmo, você fica dependente daquilo, entendeu? Mas busque ajuda psicológica, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, mais importante de tudo isso. E Deus vai te ajudar, você vai conseguir ter vitória e vai testemunhar, assim como eu tô testemunhando hoje, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, desculpa por ter ficado um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Vou falar agora espanhol, até qualquer momento. Então, hasta pronto. Tchau!